Se agora perdesses o teu rendimento ou tivesses uma despesa inesperada de 2 ou 3 mil euros, tinhas dinheiro disponível imediatamente. Hoje vamos falar de fundo de emergência e, mais importante ainda, sobre quais as melhores opções que tens disponíveis para o guardar, ao mesmo tempo que garantes algum rendimento em juros, mas sem perder, obviamente, segurança nem acesso imediato ao dinheiro. Vou explicar-te ao pormenor o que é e o que não é um fundo de emergência, as melhores opções disponíveis para residentes em Portugal e os prós e contras de cada opção. Se queres dormir descansado financeiramente, este vídeo é sem dúvida para ti. Antes de começarmos a falar sobre contas e juros, é mesmo importante perceber o que é e sobretudo o que não é um fundo de emergência. E um fundo de emergência é exatamente ter dinheiro parado, separado, exclusivamente para imprevistos. Coisas que não planeias, mas que quando acontecem precisam de ser resolvidas com alguma urgência. Estamos a falar de situações como perderes o emprego ou ficar sem rendimento durante algum tempo, durante alguns meses, uma despesa médica inesperada, o carro a variar quando precisas dele para ires trabalhar ou uma reparação urgente em casa. Este dinheiro tem uma função muito clara: comprar tempo e tranquilidade. Tempo para pensares com calma e tranquilidade para não tomares más decisões financeiras. E aqui entra um ponto que eu entendo que é crucial. O fundo de emergência não existe com o objetivo de rentabilização máxima desse dinheiro, mas sim para dar resposta a situações totalmente inesperadas. Sem fundo de emergência, o que acontece normalmente é que tu vais recorrer a um crédito pessoal ou a cartões de crédito que, como sabemos, se não forem pagos a 100%, têm juros altíssimos. É por isso que o fundo de emergência é o ponto de partida de qualquer estratégia financeira de investimento. Antes de começares a investir e antes de começares a pensar em ETFs, ações ou imóveis, deves ter este valor posto de parte. Em termos de valor que deves ter guardado como fundo de emergência, não existe um valor universal ou uma regra rígida. De forma geral, a recomendação situa-se entre 3 a 12 meses das tuas despesas mensais, mas o valor pode sempre depender do teu perfil pessoal, da tua situação profissional, ou seja, a estabilidade do teu rendimento mensal, se trabalhas por conta própria ou por conta de outrem, mas também depende da tua realidade familiar e de outras variáveis que só tu conheces. Para o cálculo das tuas despesas mensais, deves considerar aquelas que são indispensáveis para viver no dia a dia, como a renda ou a prestação da tua casa, se for aplicável, alimentação, contas, transporte, combustíveis e entre outros. Outro erro comum é misturar o fundo de emergência com poupanças para férias, carro ou tecnologia. Isto não é um fundo de emergência. Por fim, gostava de te deixar a ideia de que o fundo de emergência não é algo que se constrói de um dia para o outro, até porque estamos a falar de um valor relativamente alto. Começa aos poucos a poupar 50 euros ou 100 euros por mês, de acordo com a tua disponibilidade. E aqui o importante é começares a criar o hábito de poupança. Quando finalmente tens o teu fundo de emergência garantido, a tua relação com o dinheiro muda completamente. Dormes melhor, assumes menos riscos desnecessários e tomas decisões com muito mais clareza. E gostava de voltar a lembrar, o fundo de emergência não é para investir em ações, ETFs, criptomoedas ou qualquer produto que tenha risco de desvalorização. E eu sei que isto vai contra aquilo que se ouve muitas vezes, ou seja, que há dinheiro parado para a inflação. Isso é verdade, mas não é aqui que tentamos ganhar essa batalha. O objetivo do fundo de emergência não é rentabilizar ao máximo o dinheiro, é garantir que quando algo corre mal, o dinheiro está lá disponível. Imagina que perdes o emprego ou tens uma despesa grande exatamente numa altura em que os mercados estão a cair 20 ou 30%. Se o teu fundo de emergência estiver investido, és obrigado a vender em perda. E isso transforma uma emergência num problema ainda maior. Antes de avançarmos para as opções que existem para guardar o teu fundo de emergência, deixa-me explicar os critérios usados para filtrar as opções, que isto é tão importante quanto escolher a opção em si. O primeiro critério é ter acesso imediato ao teu dinheiro, e isto é fundamental porque um fundo de emergência tem de estar disponível quando o problema acontece e não daqui a um mês nem daqui a 3. Se tens prazos, penalizações por levantamento ou bloqueios,
então essa opção já não é a mais adequada. A nível do segundo critério é não ter risco de mercado associado. Aqui não podem haver oscilações, nada que suba nem deixa, nada que dependa da bolsa, da economia ou do humor dos mercados. O valor que lá colocas tem de ser o valor que encontras quando precisas do dinheiro, ou ligeiramente superior. O terceiro critério é ter uma proteção por fundo de garantia de depósitos. Isto significa que mesmo no pior cenário, ou seja, se o banco ou a instituição tiver problemas financeiros, o teu dinheiro está protegido por um mecanismo oficial da União Europeia. Este ponto dá-te uma camada enorme de segurança e tranquilidade. E por último, o quarto critério é tentar ter uma rentabilidade acima de uma conta à ordem tradicional. Aqui estamos a falar apenas de não deixar o dinheiro completamente parado. Não é para enriquecer, é para reduzir o impacto da inflação enquanto o teu dinheiro está à espera de ser usado. Apresentados os critérios de seleção, agora vamos passar às opções que considero mais vantajosas neste momento. Bora lá! Antes de falarmos das melhores opções, diz-me nos comentários, já tens fundo de emergência? E se sim, onde é que está guardado? Agora vamos falar sobre uma opção que muita gente ainda associa só a investimentos, mas que pode ser uma excelente opção para o fundo de emergência, que é a Trade Republic. Se ainda não conheces, a Trade Republic começou como uma plataforma apenas para investimentos, mas atualmente também oferece uma solução para dinheiro parado render juros automaticamente sem precisar de fazer absolutamente nada. A lógica aqui é simples. O teu dinheiro na Trade Republic que não está investido, ele fica depositado em bancos parceiros como o Deutsche Bank e o JP Morgan e recebe atualmente juros de cerca de 2% ao ano pagos mensalmente. Não há prazos associados nem bloqueios do dinheiro. Queres utilizar o teu dinheiro, precisas do teu dinheiro para uma emergência, é só levantar. Exatamente como um fundo de emergência deve funcionar. O dinheiro está protegido pelo Fundo de Garantia Alemão até 100 mil euros por cliente. É como teres o teu dinheiro num banco tradicional, mas com a vantagem de poder render um pouco mais. O que eu mais gosto nesta opção é a simplicidade, sem comissões de manutenção e sem complicações. Gostava ainda de deixar algumas ressalvas importantes. A Trade Republic não é um banco português e não tem balcões físicos. Todo o suporte é totalmente online. A taxa de juros atual é de 2% e não é fixa ao longo de todo o tempo e pode ter oscilações de acordo com as taxas de referência do Banco Central Europeu e aplica-se sobre o saldo à ordem até 50 mil euros. O dinheiro permanece protegido pelo fundo de garantia até 100 mil euros, mas se exceder este valor ou se houver alocação em fundos de liquidez, a proteção pode variar. Considera também que, como o banco é estrangeiro, os juros recebidos são brutos e, como tal, devem ser declarados no teu IRS, pois não há qualquer retenção na fonte. Resumindo, se queres que o teu fundo de emergência comece a trabalhar por ti, mas sem riscos e sem burocracia, a Trade Republic é uma opção muito interessante. Dinheiro seguro, rendimento automático até certo limite e sempre disponível. Outra opção muito interessante em Portugal e uma das minhas preferidas é a conta mais ordenada do Banco Inter. Esta é uma conta à ordem remunerada que oferece juros nos primeiros 2 anos, por exemplo até 5% no primeiro ano e 2% no segundo ano, sobre saldos até um máximo de 10 mil euros. O dinheiro está sempre disponível e a conta não tem qualquer comissão de manutenção, o que é ótimo para quem quer liquidez e rendimento ao mesmo tempo. Algumas ressalvas importantes sobre esta conta. Para receber estes juros é preciso domiciliar o salário, pensão ou reforma a partir de 750 euros por mês e cumprir outras condições como ter um cartão de crédito ativo e fazer pagamentos com ele. Os juros são calculados sobre os saldos diários e pagos semestralmente. A remuneração aplica-se apenas nos primeiros 2 anos, como disse anteriormente. Depois disso, a conta deixa de conferir qualquer rendimento sobre o valor parado. Resumindo, se estás disposto a cumprir as condições associadas, como domiciliar o teu ordenado e utilizares o cartão de crédito, a conta mais ordenada do Banco Inter é uma das opções mais rentáveis para manter o teu fundo de emergência com liquidez total e sem qualquer comissão associada. Se estás a gostar deste conteúdo, deixa um like e subscreve o canal para nunca perderes informação financeira útil. Outra opção 100% portuguesa
conta é a conta poupança livre disponibilizada pelo Banco CTT e que não tem qualquer custo associado. Esta conta poupança pode oferecer juros brutos de 3% ao ano, mas tenha atenção que este valor aplica-se apenas se cumprir certas condições, como domiciliar o teu salário com um mínimo de 800 euros ou ativar 3 débitos diretos de entidades distintas. Sem o cumprimento destas condições, a taxa base baixa significativamente para 0,5% ao ano, mas o dinheiro continua sempre disponível. O limite para a taxa de juros máxima de 3% é calculada para montantes até 5.000 euros e os juros são pagos trimestralmente. Sabes que o dinheiro está num banco português protegido pelo Fundo de Garantia Nacional de 100.000 euros. Esta conta pode fazer muito sentido, principalmente para quem já beneficiou dos primeiros anos da conta Banco Inter mais ordenado e tem também um fundo de emergência de valor relativamente baixo. Resumindo, se conseguires cumprir as condições da conta e se o teu fundo de emergência for pequeno ou quiseres diversificar o destino do teu dinheiro parado, esta é provavelmente uma das melhores opções em Portugal, sem qualquer custo associado. Gostava ainda de te falar das contas poupança do Open Bank, um banco espanhol 100% online e digital do Grupo Santander. O Open Bank tem neste momento uma conta para novos clientes, a conta Poupança Boas-Vindas Open. Pode ser também uma excelente opção para colocar o teu fundo de emergência. Nesta conta podes colocar o teu dinheiro a render durante 6 meses a uma taxa de juros anual bruta de 2,5% sobre um montante máximo de 500.000 euros sem qualquer bloqueio do dinheiro, restrição ao levantamento ou custo associado. E tu perguntas-me, e depois dos 6 meses, o que faço com o meu dinheiro? Fica a render zero? Obviamente que não. Ao final do 7º mês, a tua conta poupança Boas-Vindas Open transforma-se automaticamente numa conta poupança ordenado Open. E nesta conta o teu dinheiro pode render até 2,25% ao ano se domiciliares o teu ordenado ou pensão ou receberes uma transferência mensal de pelo menos 700 euros na conta. Se não domiciliares o ordenado ou a transferência mensal, ainda assim recebes um juro de cerca de 1% ao ano. O processo é simples, tudo é feito dentro da aplicação ou online, sem comissões de abertura, gestão ou encerramento e podes levantar o dinheiro a qualquer momento sem penalização. Importa salientar que a conta tem um IBAN espanhol, o que significa que, tal como acontece com a Trade Republic, tens de considerar que os juros recebidos são brutos e, como tal, devem ser declarados no IRS, pois não há qualquer retenção na fonte. Resumindo, se ainda não és cliente Open Bank, podes beneficiar da conta Poupança Boas-Vindas Open com um juro de 2,5% e a partir do 7º mês beneficias de um juro de 2,25% se cumprires as condições que expliquei anteriormente. Em jeito de conclusão, gostava de salientar que o mais importante quando falamos de fundo de emergência é garantir a segurança do mesmo, ou seja, garantir que o dinheiro está protegido, seja pelo Fundo de Garantia Nacional ou Europeu, que temos liquidez garantida, ou seja, que podemos levantar o nosso dinheiro quando precisamos, sem burocracias, sem prazos associados. E se conseguirmos alguns juros associados, isto é um bónus, porque todo o rendimento é bem-vindo, mas não deve ser, obviamente, a prioridade. Se ainda não tens um fundo de emergência, começa hoje, mesmo que seja com 50 euros por mês. Cada pequeno passo conta e ajuda-te a criar estabilidade financeira para imprevistos futuros. E agora repete comigo, o fundo de emergência protege o meu futuro financeiro.